Pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth, so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise. Fazendo barulho no ar aqui na sua Rede Vida de televisão, seja muito bem-vindo a esse programa que é para evangelizar os jovens, e hoje nós vamos falar da evangelização, propriamente dita, a evangelização dos jovens, já que o projeto Juventude para Jesus da comunidade Shalom completou no último dia 21, antes de ontem, 37 anos. Nós vamos conhecer um pouco mais desse projeto dentro da comunidade Shalom. A comunidade Shalom, que já é uma comunidade que nasceu para evangelizar os jovens, nasceu dos jovens, né? O fundador jovem ainda, aos 21 anos, começava essa grande obra de evangelização. Nós vamos conversar sobre isso e como as propostas têm mudado ao longo dos anos, né? Como fazer para evangelizar o mundo de hoje, né? O que é que o projeto Juventude para Jesus já fez para chegar mais perto dos jovens e levá-los para Deus. Nós vamos debater sobre isso, vamos receber o Carmadélio Souza, nosso irmão da comunidade Shalom, que foi o primeiro coordenador do projeto Juventude para Jesus aqui em Fortaleza, e vamos também receber a Miriam Rufino, que é a atual coordenadora do projeto Juventude para Jesus aqui em Fortaleza também. Vamos ter aí um encontro de gerações e uma troca de experiências. Nós vamos hoje também ter aquele momento maravilhoso com Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele mesmo estará aqui para ser adorado por mim e por você. Vamos começar já de música com Bia Dantas. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeira aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeira aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeira aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeira aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Bia Dantas, seja muito bem-vinda a Fazendo Barulho de hoje. Obrigada, Diego. É uma grande alegria estar aqui comemorando os 37 anos do PJJ, que eu faço parte também dessa história. Há quantos anos? 2. Então, vamos agora acompanhar um pouco, certo, pessoal, do que a Bia vai assistir comigo, do que é o projeto Juventude para Jesus, fundado pela comunidade Shalom em 1989. Nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, revisitar a história do projeto Juventude para Jesus e
da comunidade, porque o projeto Juventude para Jesus é uma expressão do carisma da comunidade católica Shalom. Eu lembro que uns 2 anos depois que eu tinha entrado no projeto Juventude, uma liderança na igreja, não era da comunidade Shalom, olhando para a gente, uma pessoa que não gostava muito do Shalom, disse assim, isso é fogo de palha, isso vai passar. E eu disse, bem, daqui a alguns anos talvez a gente se encontre, aí a gente vai ver se é fogo de palha ou não. Né? Evangelizar e formar os jovens com ousadia e criatividade à luz do carisma Shalom. Essa é a missão do PJJ. E foi através dessa missão que o Senhor nos dava um novo olhar para o jovem e sentimos a necessidade de formá-los. E através disso nós utilizamos os grupos de oração, as assembleias, vigílias, a fundação da Escola Ronaldo Pereira, em vista de dar ao jovem a experiência de se compreender como parte do reino de Deus. Quem quer ser um pouquinho feliz aqui, levante sua mão. Um pouquinho? Tenho pena de você. Eu não quero ser um pouquinho feliz. Não. Pouquinho? Não. Quem quer ser mais ou menos feliz aqui? Levante a mão. Aprenderam, né? Quem quer ser plenamente feliz aqui, diga eu! Sim, porque você foi feito para isso. Você não foi feito para as beiradas. Você foi feito para o tudo. Tudo! O que vocês mais querem na vida? O que vocês mais querem na vida? Ser feliz. Opa? O quê? Ser feliz. Ser feliz. Você. Ser santa. Fala aí. O que vocês mais querem na vida? A santidade. Água. Ele tá precisando de água comigo. Todo jovem sonha em ser verdadeiramente feliz. É o desejo mais profundo do nosso coração. E a verdadeira felicidade está na santidade, porque somente Jesus Cristo é quem nos faz plenamente felizes. E o PJJ é um caminho seguro do anúncio dessa felicidade. Mas você já se perguntou como era o coração do jovem em 1989? E como está o seu coração hoje? Eu acho que o coração do jovem, Moisés diz muito isso, né? É sempre o mesmo, né? Assim, no sentido... Uma vez na Itália eu vi uma pessoa, um grande educador de jovens, católico, dizer que os jovens de hoje são os mesmos de antes. Ele fez uma dinâmica interessante, ele pegou 2 frases, assim, que se você escutasse, você dizia, manchete do jornal de hoje, falando sobre a juventude de hoje. Essa juventude está perdida, os valores, a moral, vícios, não sei o quê. Aí esse educador perguntou, vocês acham que isso aqui é de quando? Aí alguns disseram de hoje, outros disseram de 1 década atrás, 3 décadas atrás. Ele disse, isso aqui é de séculos. Tinha uma dessas citações que era de milênios. E ele disse, sempre a gente tem essa percepção de que a juventude de hoje está mais perdida. Ele disse, o coração do homem é sempre o mesmo. Aí ele dava um exemplo. Pode ser que hoje, ele dava o exemplo até do celular, do smartphone, talvez hoje haja como quando a gente está num ambiente com paredes muito grossas de cimento que o sinal não pega. Ele disse, talvez hoje esse mecanismo, entre aspas, interior dos jovens, talvez tenha mais dificuldade de pegar o sinal. Mas se você expuser esses jovens ao sinal, o sinal chega. Talvez alguns se neguem a participar de um grupo de oração ou nem entendam o que seja a comunidade. Mas é por causa desses que, como a gente já falou aqui, a nossa evangelização é com criatividade. Eu conheci a comunidade e foi primeiro num jantar com os missionários. Aí tinha um amigo que estava lá também e me convidou para participar do grupo de oração. E até hoje sempre recusei de participar do grupo de oração. Aí uma outra vez ele nunca desistiu. Ele me convidou a jogar futebol. Aí essa vez ia com ele. E aí foi meu primeiro contato com a comunidade de vida e a casa masculina da comunidade.
Aí depois foi na jornada e aí fiz uma amizade com um missionário da comunidade de vida. E após a jornada tive uma experiência com Deus e pedi a esse missionário de me ajudar a perseverar e a poder ficar nessa relação com Deus. Participei num grupo de oração, aí ele me convidou e ainda eu recusava. Aí ele me convidou primeiro a comer uma pizza com ele. Aí eu fui para a pizza e depois me falou, ei, bora comigo, vamos num grupo de oração. Essa vez eu fui e teve uma experiência muito boa. No início eu estava um pouco mais fechado com os cantos, as danças, mas ao pouco Deus veio quebrar meu coração e me deixar tocar. Sabe que nós jovens sejamos protagonistas nessa evangelização dos jovens e que também aqueles que têm o poder, aqueles que têm autoridade e decisão, possam também assumir esse compromisso de levar Deus para a juventude. Quando nós conseguimos alcançar o nosso objetivo de levarmos a vida autêntica, a salvação, a mensagem de amor de Jesus Cristo à juventude, aí então nós conseguiremos ter uma juventude sadia, equilibrada, que não estará mais escrava a vícios ou modismos, que não estará mais presa em si mesmo, mas que poderá canalizar todo o seu potencial, toda a sua força, toda a sua vida a serviço do mundo, a serviço da igreja, a serviço de Cristo. E assim nós teremos um mundo mais justo, um mundo mais autêntico e onde o amor e a paz realmente será presente entre nós. Deus convoca os jovens cristãos a largar suas vidas acomodadas, sair de si para lançar-se ao mar como valentes pescadores. Pertence fundamentalmente aos jovens a missão de evangelizar outros jovens. E diante dos desafios da pandemia, nós não podíamos ficar parados e nos lançamos para águas mais profundas e novas da evangelização. Na pandemia, eu lembro dos primeiros eventos online, nós fizemos logo após a pandemia, bem no iniciozinho, o CJS Alive, era a data do CJS e os jovens começaram a nos pedir um evento, para poder rezar. E lembro desse evento, um marco que foi a celebração da cruz, que é famosíssima no nosso congresso de jovens. Mas os eventos online, eles foram crescendo na sua profissionalização, na sua inspiração, na sua criatividade. E os jovens começaram a sentir falta do acampus, o tradicional acampamento. Eu lembro que nós tentamos fazer o acampus online de várias maneiras. E logo depois a gente foi tentando bem timidamente e os jovens foram pedindo mais. A gente dizia com os jovens o que nós queríamos e eles diziam que era muito tímido. Até um jovem dizia assim, por que vocês não fazem um reality do Acampus? Levam jovens para acampar e tudo mais. Então a gente começou a construir o Acampus On, que acho que foi um grande marco da nossa evangelização dos jovens online. E foi o evento que foi, lembro de alguns irmãos da comunidade dizendo para mim assim, vocês encontraram uma maneira, a gente só precisa melhorar ela, porque isso foi muito bom. E conta pra gente como você foi evangelizado e como essa experiência faz com que você se lance no mar como um valente pescador. Vamos lá para o nosso bate-papo hoje, comemorando os 37 anos do Projeto Juventude para Jesus da Comunidade Shalom. A Comunidade Shalom que nasceu em meio aos jovens, aliás, o fundador era muito jovem, 21 anos. O que é que você fazia quando você tinha 21 anos de idade? Você fazia o quê? Eu vou perguntar para eles aqui agora também. Estamos recebendo o primeiro coordenador do Projeto Juventude para Jesus de Fortaleza, que é o Carmo Adélio, e a atual coordenadora do Projeto Juventude para Jesus de Fortaleza, que é a Miriam Rufina. Eles não vão brigar, até onde eu sei, mas vai haver aquela comunhão de gerações, aquela troca de experiências, não pode ter bullying, que na sua geração podia ter, Com certeza. Mas na sua não pode mais, Hoje em dia qualquer coisa. Sejam muito bem-vindos, que alegria estar com vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, Carmo Adélio, você foi o grande primeiro coordenador, Todo mundo lembra essa época do ano, quando chega perto do dia 21 de maio, todo mundo liga para o Carmo Adélio, quer chamar o Carmo Adélio para uma assembleia, para um programa. Já está esperando sempre, Carmo Adélio? Sempre lembro de você, nessa época. Foi anteontem, quinta-feira. Ontem foi aniversário do Padre Vitor Aragão. Um abraço! Dia 22 de maio, aniversário do Padre Vitinho aqui em Fortaleza. E aí,
Como é ser o primeiro coordenador, você lembrar? Você está quantos anos hoje, Carmadeli? 65. Eita, e quantos anos você tinha na época lá? Eu tinha 19 anos. Aquele bigodinho era 19, né? Era. Maravilha, né? 19 anos. E como foi, Carmadeli? Você já atuava junto aos jovens? A Moisés chegou assim, não, vai ser ele aqui. Como foi que surgiu? Você ficou assustado com a experiência? Como foi? Nós não tínhamos ideia da proposta do projeto Juventude, né? Nós todos éramos jovens, né? Mas a gente não tinha ideia de um projeto que hoje, a gente olhando para o projeto hoje, naquele tempo a gente não imaginava que seria isso. O que havia era a inspiração de nós fazermos um trabalho de evangelização direto com os jovens, né? E o Moisés, desde o início, tinha essa inspiração de que os jovens, tanto é que nós éramos, né? Comunidade de vida, né? Eu fui da comunidade de vida nesse tempo, todos nós éramos jovens. Então a gente não tinha ideia do que era, a gente só sabia que tinha que começar um trabalho especificamente com jovens. E aí o Moisés me convidou, né? A gente não tinha tanta gente assim, o grupo era pequeno. E aí ele me convidou e, claro, eu aceitei, né? Assim, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque a gente já chegou com muita força, assim. Nós começamos lançando o projeto Juventude para a cidade de Fortaleza. O Shalom, na época, era muito pequeno ainda, mas nós sentíamos que deveria ser um serviço interno e externo. O interno de capacitar e formar o jovem, né, para a evangelização, e externo também para ajudar a igreja local, no caso Fortaleza, também na missão evangelizadora. Então, o projeto Juventude, desde o início, ele tinha, digamos assim, um braço interno e um braço externo. Então, a gente está no primeiro e segundo ano do projeto Juventude, a gente já tinha Olimpíadas de esportes, nós tínhamos congresso de jovens, nós tínhamos uma série de eventos específicos para os jovens da Renovação Carismática na época de Fortaleza, onde nós queríamos ajudar, queríamos dar nossa contribuição. E aí a coisa foi crescendo, né? A coisa foi crescendo e, graças a Deus, tornou-se o que é hoje. Então, foi graça, né? Quando a gente está vivendo uma experiência de Deus, a gente nunca tem noção exata do que está vivendo. Depois que a gente olha, a gente vive, que a gente olha, meu Deus, era aquilo. Agora mesmo a gente pode estar vivendo um momento de graça, a gente não tem noção, depois é que a gente vai ter a percepção. 1989, não é isso? 89. 89. O que você estava fazendo em 1989, Miriam? Estava só no sonho de Deus ainda. Ah, estava no sonho. Você nasceu em que ano? 2000. 2000, cara. Que lindo, né? 2000. Nasci em 2000. Pois é. E como é que foi para você agora, estar assumindo essa missão agora, né? Você ficou chocada, já estava esperando? Porque o Carmadeli disse assim, o Moisés foi, me chamou e eu fui. Bom, tranquilo, né? No meu caso, eu não estava assim esperando isso agora, né? Sentia que Deus me chamava, alguma coisa a mais dentro do projeto Juventude, mas não imaginava que era assumir a coordenação do projeto Juventude da Casa Mãe, né? Que é onde tudo começou, que tem todo esse aspecto de ser realmente o que ensina também, né, os outros a caminharem. Então, para mim, foi quando o padre Vitor Aragão, parabéns, padre, que fez aniversário ontem, né? Veio falar comigo, conversou comigo. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu só posso dizer amém, né? Porque é uma missão que me ultrapassa muito. Mas eu confio muito na graça de Deus, como o Carmadeli falava. Tem coisas que a gente vive e a gente nem percebe, mas a gente está sob uma graça. Eu acredito muito nessa graça. Eu acabei de assumir, né, o projeto de Juventude, então é muito novo para mim. Carmadeli, você tendo vivido a experiência de estar com jovens no seu tempo, né? E vendo hoje, tem horas que você pensa assim, rapaz, aquilo que a gente fazia naquela época não tem nada, não dá certo hoje. Ou então alguma coisa que você diria assim, não, aquilo que a gente fazia naquela época dá certo hoje, do mesmo jeito, que se trata da mesma intervenção, o mesmo poder de Deus. Você consegue separar isso na sua cabeça, fazer uma consideração sobre isso? Olha, a minha experiência, o que eu percebo é que a graça de Deus é a mesma, a necessidade do homem é a mesma, e Deus continua a suprir a necessidade desse homem de todos os tempos. Eu posso, comparando o jovem do meu tempo, né, com o jovem de hoje, os de hoje é mais desafiante, porque eles estão mais... É muita ideologia, tem internet, é muita coisa acontecendo. No nosso tempo, a gente era mais... Tinha muita confusão também, assim, muita tentação e tudo, mas a gente era mais... Não tinha tantas demandas como hoje o jovem tem. Mas, de qualquer maneira, o coração do jovem é um terreno que só Deus é capaz de
tocar e de converter. Naquele tempo era assim e hoje continua sendo assim. No fundo, o que faz diferença é a graça divina. Não é o tempo. A gente imagina, naquele tempo era mais fácil, era mais difícil. Não existe isso para Deus. Esse conceito de mais fácil ou mais difícil é um conceito nosso, humano, limitado. Para Deus tudo é possível. Entende? O que eu vejo hoje, final de semana passada eu estive no Rio de Janeiro pregando um retiro para homens, e um rapaz botou um testemunho muito bonito aqui no WhatsApp. A gente vê a ação da graça de Deus agindo poderosamente em todo o tempo, independente da idade. Então a experiência é divina. É uma ação divina, não somos nós, entende, Diego? É Deus que faz. Então, é essa percepção que eu tenho. A Bia que está na música hoje, Bia, tudo bom, Bia? Tudo bom? Bia, tu nasceu em que ano, Bia? Eu, não parece, mas eu nasci em 99, 10 anos depois. Já temos motivo para fazer bullying com a Bia, 99, né? Como foi que Deus te alcançou? Pelo Projeto Juventude? O que é que tu acha que foi determinante para a graça de Deus chegar para ti? Foi alguma modalidade, algum evento, a forma de ser? Como é que foi para ti? Eu estudava em um colégio que tinha um grupo de oração nos intervalos, toda terça e sexta. E eu não sabia, mas era um grupo de oração do Shalom. E aí eu acho que ali Deus já plantou a semente, que eu só fui perceber quase 10 anos depois, durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Que aí eu me rendi total. Qual era o colégio, hein? Aridiçá. Ah, que chique. Foi na época que o Shalom estava assumindo a Paróquia do Carmo. E aí estava lá o grupo acontecendo na escola. Sim, mas como foi? Chamaram para o grupo? Não, todo dia a gente chegava... Todo dia não, né? Toda terça e toda sexta eu chegava no colégio bem cedo e já tinha recadinho na lousa. Sei lá, só o infinito preenche o coração. Aí, grupo na sala tal, na hora do intervalo. Aí eu chegava lá, era o grupo do Shalom. Louvor, oração, pregação... as dancinhas, e ali Deus já ia me conquistando. A palavra de Deus, Mira, diz que nós devemos evangelizar oportuna e inoportunamente, mas o caso do Shalom é um pouquinho mais inoportuno, pessoal, né? Existe muito essa questão de insistir, né? De bater a porta, ficar ali, não só na evangelização, nas doações também, não tem aquela história, né? Não fazemos doações nos escritos, aí o cara vai lá e pede, né? Não se deixa parar, então... Como é que você vê isso? O jovem é resistente a essa questão da abordagem ou ele aceita fácil? Aqui, depois eu falo sobre questões culturais, né? Porque você é do Rio de Janeiro. Sim, hoje eu percebo muito que o jovem ele tem dificuldade em entrar em assuntos que tocam muito profundo. Então, quando a gente fala de Deus, a gente naturalmente vai falar sobre a verdade de Deus e sobre a verdade da pessoa. E muitas vezes o jovem, ele quer saber a verdade, mas não consegue se aprofundar porque tem medo, porque tem alguma barreira na história, alguma coisa. Então, a missão do Projeto Juventude é evangelizar e formar jovens com ousadia e criatividade. Eu percebo muito que a gente precisa ser muito ousado, assim, né? Realmente, entrar na vida do jovem e não ter medo dos embates, porque muitas vezes vem muitos embates, muitos jovens questionando as coisas, e nós temos que saber também, né, dar razões da nossa fé, mas também ter essa sensibilidade do Espírito de ver por onde a graça quer caminhar. Qual o caminho que Deus quer fazer para alcançar o coração daquele jovem. Então, existe muito desafio, com certeza, mas existe a mesma sede de sempre no coração do jovem. Eu falei questões culturais, vocês não entenderam, mas é o seguinte, aqui nós nascemos em Fortaleza, né? E sabe que aqui é muito fácil fazer amizade, aqui no Ceará, não sei lá como é que é no Rio de Janeiro, né? Mas aqui no Ceará, o pessoal puxa a conversa dentro do ônibus, né? Se mete na conversa dos outros sem conhecer, né? Então, assim, você abordar uma pessoa assim, aqui no Ceará até... natural, a pessoa não se sente invadida, né? Você pode, inclusive, se sente até livre para dar pitaco na sua vida sem lhe conhecer. Existe muito essa questão, uma questão cultural. Tem estados que não é assim. Eu acho que isso ajudou muito também a nascer aqui o projeto aqui em Fortaleza, né, Carmadelli? Com certeza, mas nós temos que ter a capacidade de nos adaptarmos às realidades, que são diversas, né? Por exemplo, o Carisma Shalom, né? Nós estamos em mais de 30 países, né? Em mais de 50 cidades no Brasil. Ou seja, o carisma ele tem essa capacidade de se adaptar às respectivas realidades para, a partir desta graça do carisma, atingir e evangelizar as pessoas. E aí entra a graça divina, né, como foi colocado. Não há como fazer nada se a graça não estiver nos sustentando. A nossa parte tem que ser feita, porque a graça supõe a natureza, então tenho que fazer a minha parte, tenho que ousar.
Mas o que Deus espera é que nós abramos a boca e o resto Ele faz. O que eu digo abrir a boca é a gente fazer a parte que nos cabe. Sabe, tem tanta experiência de Deus assim, a gente vê que uma situação que você nem imagina e de repente você dá uma palavra de sabedoria, uma coisa que você diz que para você não tem quase significado, mas para a pessoa que está ouvindo tem tudo a ver. Só Deus é capaz de conduzir, entendeu? Então essa característica que é própria do jovem, porque o jovem, uma das características, uma pessoa mais velha, ela é mais cristalizada, ela é mais conservadora, ela tem mais dificuldade porque ela já tem os seus marcadores existenciais. O jovem, por natureza, ele necessita ser alguém que se adapte, ele precisa dessa característica, é bem própria da juventude. Por isso que quem é o jovem evangeliza o jovem, entendeu? É um jovem que deve evangelizar outro jovem, porque eles têm algo que, por exemplo, eu na minha idade já não tenho mais. Entendeu? E aí é natural. Daqui a pouco a Miriam vai contar como é que ela foi alcançada lá no Rio de Janeiro, né? Com todos os detalhes, né, Miriam? Sem esconder, ela pode até dizer, ninguém nunca soube disso, mas hoje eu vou falar, né? Tem que ser aquela história que prepara o corte que ela vai falar. Então, vocês viram que a Bia falou da jornada de 23, aconteceu em Lisboa, a gente está na expectativa da Jornada Mundial da Juventude de Seul 2027. Você vai? Se Deus quiser, né? Com a graça de Deus. Estou me preparando. Galera, ele vai também? De qualquer jeito, né? Tem que ir. E a de 23 foi... a 23 eu gazeei, não deu certo. Já fui muitas também. Vamos acompanhar como foi a jornada em que a Bia, aqui atrás, teve experiência com Deus. Fazendo Barulho desembarcou aqui em Portugal para a celebração da Jornada Mundial da Juventude. Lisboa já está tomada de peregrinos de todos os lugares do mundo. Para você ter uma noção, já são mais de 354 mil peregrinos com a inscrição completa. E o COL, o Comitê Organizador Local, acredita que para cada peregrino que fez inscrição, também tem pelo menos mais 3 pessoas que participarão dos eventos com o Papa Francisco aqui em Portugal. Então, facilmente esse número vai superar até domingo o total de 1 milhão de pessoas. É muita gente. E nas ruas nós vemos a alegria dos peregrinos, das famílias, dos sacerdotes, religiosos, pessoas de todas as idades, de todos os locais que vieram aqui para Lisboa para essa grande celebração de fé e esperança. E hoje aqui no Fazendo Barulho você vai acompanhar um pouquinho de tudo aquilo que está acontecendo aqui em Lisboa. Quando foi chamada ao seu projeto. En nome do Pai, y do Filho y do Espíritu Santo. Ustedes no están aquí por casualidad. El Señor los llamó, no solo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. Has sido llamado por tu nombre. Ninguno de nosotros es cristiano por casualidad. Todos fuimos llamados por nuestro nombre. Hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque somos amados. Hemos sido llamados porque somos amados. É lindo. Olá, eu sou a Isamara de Oliveira, tenho 17 anos e venho de Angola pela comunidade Shalom. O dia de hoje foi incrível, foi a primeira vez que eu vi o Papa Francisco ao vivo e foi uma experiência única. E uma das coisas que ele falou e mais marcou foi que Deus nos ama como nós somos, a todos nós, e Ele conhece cada um que esteve aqui pelo nome. Deus conhece cada um de nós pelo nosso nome. Shalom! E neste domingo o Papa Francisco celebra a missa de envio, que encerra esta edição da Jornada Mundial da Juventude, para que os jovens que viveram aqui em Lisboa estes dias de graça, repletos de pregação, de encontros, de momentos de oração, de fraternidade, possam partir apressadamente como a Virgem Maria, como nos diz o tema desta edição, para anunciar que Jesus Cristo está vivo e Ele é a nossa paz. Fazendo Barulho na Jornada Mundial da Juventude. Faça-se em mim a tua palavra. Maravilha, Jornada Mundial da Juventude é bom demais, tanto que eu no auge daqui das minhas... Quantos anos eu tenho? Meus 41 anos, né, com meus 3 filhos, estou cogitando ir para a Coreia. Fui para lá no Rio, né, 2013,
o Panamá 19, lá Cracóvia 2016. A jornada imprime, assim, uma marca na gente, assim, sensacional. Vale a pena ir para a Coreia, né, Miriam? Eu nunca participei de nenhuma jornada. Infelizmente, mas eu vou contar na minha história. Mas eu quero muito ir para a jornada em Seul, porque ano passado eu tive a graça de participar do jubileu da juventude lá com o Papa Leão e disseram que foi como uma jornada. E meu coração ficou assim, meu Deus, isso aqui é muito bom e eu quero poder estar em Seul. Quem quiser, assim, cogitar de alguma forma participar da Jornada Mundial da Juventude, com o Shalom, já tem como? Já tem um site, um Instagram? Onde é que a pessoa vai? Você pode ficar por dentro das informações vendo o nosso Instagram, Juventude SH, certo? E aí lá a gente vai estar lançando todas as informações. Ainda é muito novo, né? A gente ir para Seul, mas em breve vamos estar mandando todas as informações. Então, Miriam, Deus te encontrou no Rio de Janeiro em que ano? Você perdeu a Jornada do Rio, foi? Perdi. Que absurdo. Você tinha quantos anos? 13. Eu fiz as contas aqui, 13. O que aconteceu? Contar minha história toda logo, né? Eu nasci em um berço católico, graças a Deus, fui criada dentro da fé católica mesmo. Meus pais são de muita oração e me deram uma criação, assim, incrível, né? Então, eu sempre tive muitas oportunidades de participar de muitos eventos da igreja, da renovação. Só que, quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu comecei a jogar vôlei. E aí, eu jogava vôlei, jogava em time mesmo, né? Pretendia continuar a carreira. E aí foi dos 11 ao início dos 14 anos. Então, na época da jornada de 2013, eu fiz uma viagem para jogar. E aí, infelizmente, tirei até meu pai da jornada para ele viajar comigo, né? E fui ali, joguei. Foi legal, foi uma experiência muito boa. Mas perdi a jornada logo na minha casa, né? E quando foi em 2014, no início do ano, eu fiz o Acampus, né? O acampamento de jovens Shalom. E lá eu tive essa experiência com o amor de Deus. Foi onde Deus foi falando sobre a comunidade de vida também, esse chamado, o estado de vida, né? Que daqui a alguns dias, com a graça de Deus, vou concretizando, né? Vai do primeiro passo. E tô aí até hoje, graças a Deus. Por isso eu perdi a jornada. A minha esposa, Carmada, ele foi CAP lá no Rio até dezembro de 2013, né? Preparou o terreno aí para Miriam fazer o Acampus, com certeza já estava organizado, né? O Acampus 2014. E é maravilhoso a gente perceber a ação da graça, né? Porque quando a gente menos espera, Deus nos pega, assim, Deus vem ao nosso encontro, né, de forma inesperada, e da maneira mais inusitada possível, Ele se revela, e depois você tem um encontro com Ele, e esse encontro muda a sua vida. Isso é fantástico, né? Quando você para pensar, milhares, milhões de pessoas com a vida transformadas, porque Deus veio ao encontro delas. Porque diz a palavra, né? Não fostes vós que me amastes, eu amei vocês primeiro, Deus nos amou primeiro, Deus veio primeiro. Isso é maravilhoso. É um trabalho até de certa maneira fácil, porque quando a gente chega para evangelizar, a pessoa que a gente vai evangelizar, ela já tem uma sede natural por Deus, ela só não sabe que tem. A gente chega para dizer para ela, você tem sede de Deus, nós queremos anunciar este Deus, entendeu? E aí o Espírito Santo vem e faz a parte dele. E assim, Deus age, também Deus tem desígnios insondáveis, né? Um dos maiores traumas dos pais é que uma vez a filha entra num grupo de jovens, né? Que legal, é muito legal ser do grupo de jovens. Tá aí, pelo menos não tá no meio da rua, aquela coisa. Mas de repente a pessoa sente um amor assim tão grande, tão grande, tão grande, que ela pega, deixa tudo para trás e parte em missão. Você pulou essa parte, Miriam, o que foi que houve? Você resolveu então deixar o grupo de oração, foi ser missionária e hoje é celibatária? Pois é. Como eu disse, a minha criação me ajudou muito, né? Os meus pais, eles sempre ensinaram a gente a buscar o que fosse de Deus, né? E eles nunca forçaram nada. Meus irmãos tiveram uma experiência na comunidade antes de mim, meus irmãos foram em missão, tenho 2 irmãos mais velhos. Só que quando chegou o meu momento, eu falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é muito grande para mim, é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Quando eu fui sentindo esse chamado de Deus, e eu fui percebendo que eu comecei a ter que fazer novas decisões, renunciar a algumas coisas, renunciar ao vôlei, renunciar a alguns convívios, algumas amizades até, para que eu não me perdesse do caminho que Deus me falava, né? E aí com 14 anos eu tive essa experiência, só que eu era muito nova ainda, né? Então Deus falou ali e Ele foi fazendo crescer no meu coração o desejo. E eu fui desejando cada vez mais, fui trilhando o caminho vocacional. Por graça de Deus, uma grande sabedoria dele, eu ainda desci no vocacional ainda com 15 anos, vivi uns 4 anos de vocacional e depois eu fui em missão pela primeira vez. E aí eu fui em missão, vivi 2 anos de missão, saí da comunidade por um tempo, passei 2 anos fora e retornei, porque
enfim, né? Vontade de Deus, chamado de Deus foi muito forte e não tinha como recusar. E aí eu voltei para a comunidade e até hoje permaneço, graças a Deus. Legal demais. Sua família ficou traumatizada quando você saiu de casa? Não? Graças a Deus não, porque Eles meus irmãos já gostaram, tinham né? ido, né? Meus irmãos já tinham ido, aí queriam que eu experimentasse também, eu fui. Só que aí eu não foi como eles, voltei, né, para ficar. Vamos voltar alguns quase 40 anos com a Armada. Na sua época também, você fez tomou uma decisão ainda mais difícil do que o pessoal toma hoje. Porque quando você saiu de casa para morar na comunidade de vida, você estava entrando numa... O pessoal chamava aqui em Fortaleza de uma seita, né? Não era uma coisa igual assim, comunidade Shalom, respeitada, sim. Aprovada pela Vaticano, não sei o quê, aquela coisa chique, né? Já, assim, glamurosa. Não, era um negócio assim que Deus te falou e você olhou assim, rapaz, isso é uma loucura, será? Como é que você hesitou? Você estava apaixonado e deu o passo de qualquer jeito? Foi difícil, viu? Porque eu era rimo de família, né? Naquele tempo. E eu era o mais velho de uma família de 6. E eu ajudava lá em casa, entendeu? Então, não era questão só de eu sair e entrar na comunidade. Eu também tinha que dar um respaldo em casa. Então, eu tinha esse desafio muito grande. Como é que eu vou sair para evangelizar, sair para viver uma vida missionária e a minha família, né? Mas Deus foi tão forte, sabe? Tão insistente. Assim, o Moisés chegou para mim num retiro que a gente estava fazendo, na época. Eu era da liderança da renovação. E perguntou assim, na lata, né? Você nunca pensou em dar a sua vida totalmente a Jesus, não assim, numa vida missionária? Você conhece o Shalom? Eu não conhecia ainda. Ele me convidou para ir no Shalom. E aí eu fui para o Shalom, bem no comecinho ainda. Ele me deu as regras primitivas ainda, os primeiros escritos. Mandou eu ler, mandou eu rezar em cima. E aí eu comecei a ler, comecei a rezar. E dentro de um processo, eu fui amadurecendo a ideia. Até que o chamado de Deus, ele é irresistível, né? Tinha 19 anos e Deus me chamou e eu disse, rapaz, Deus vai cuidar da minha família. E de fato Ele cuidou. E aí eu dei o sim. E de fato, naquele tempo, nós éramos vistos como loucos, porque hoje ainda é um pouco estranho, assim, homens e mulheres deixarem tudo para evangelizar. Você imagina, há 40 anos atrás, era muito mais complicado. E naquele tempo nós morávamos praticamente assim, muito próximas, então as pessoas falavam, não entendiam, mulheres e homens juntos, entendeu? Havia muita conversa, mas a gente não ligava não, porque a gente sabia do chamado, né? E aquilo que eu falei no início, a gente nunca tem noção do que está vivendo. Hoje a gente olha para trás e vê a ação da graça, mas naquele tempo, como é que você se sente? Eu não sinto, assim, eu vivia. Tem alguma coisa do tempo do projeto que você olhava assim, rapaz, isso é um sonho, é uma coisa assim, possível de acontecer. Você olha hoje, aconteceu mais do que eu imaginava. Não, o que eu, assim, para mim, o mais impressionante foi, quando o projeto Juventude foi lançado, ele atraiu a juventude. É como se os jovens de Fortaleza naquele tempo estivessem precisando que existisse um projeto ou um lugar que canalizasse toda a evangelização e formação do jovem. Havia muitos jovens na renovação, mas era tudo muito disperso. Quando surgiu o projeto Juventude, é como se todo mundo... começamos a atrair jovens de todo canto, dos grupos de oração, das pastorais, e todos os eventos que nós promovíamos na época, todos tinham uma grande presença de jovens, a maioria, eu diria, 90% da renovação da igreja, porque nós não tínhamos jovem. Naquele tempo, éramos nós os jovens. E aí, quando nós começamos a realizar os primeiros seminários para jovens, foram surgindo os primeiros grupos de oração para jovens. E aí foi que nós começamos a ter um povo. Mas no primeiro momento, nós éramos aqueles que motivávamos a evangelização. Éramos poucos, mas nós não tínhamos um povo. Hoje nós temos um povo. Nós temos uma quantidade imensa de jovens. Não sei quantos grupos de jovens em Fortaleza nós temos, né, ligados ao projeto Juventude, nos vários centros de evangelização. Mas no nosso tempo não tinha jovem. Éramos nós, e aí à medida que nós fomos evangelizando, começaram a chegar jovens. Aí eles foram chegando, aí começamos os primeiros grupos. Essa mesma tradição, grupo El Shaddai, grupo Betel, eram só nomes bíblicos. Eu fui pastor de grupo de oração, o Messias foi pastor de grupo de oração, o Ronaldo foi do primeiro núcleo do projeto Juventude, e que eu coordenava o projeto, e o Ronaldo era meu núcleo na época, entendeu? A Vânia, que hoje é minha esposa também, que foi a segunda coordenadora do projeto. Então, cara, foi um momento maravilhoso, mas a gente estava vivendo aquilo, a gente não tinha nem noção do que estava acontecendo. A gente nunca tem, sabe? E eu acho que Deus faz isso de propósito. A gente só sabe depois que passa. Maravilha. Pessoal, olha, no mês passado aconteceu
Você já foi no quiosque do Guido lá no Rio? Ainda não fui. Acredito não, cara. Ela perdeu a jornada do Mundial da Juventude, porque jogar vôlei. E tu não foi no quiosque do Guido. Tu vai de férias, aí tu não foi no quiosque. Não, eu fui de férias só uma vez ainda, depois que abriu o quiosque, né? Então não consegui ir nas minhas férias. Mas esse ano, nas próximas férias, eu vou com certeza. Foi ver isso aqui comigo, ó. Tu sabe que foi celebrado ainda no mês passado o Dia do Guido, né? O Dia do Guido. O Shalom tem um quiosque, né? Lá no... Criou a lanchonete lá no Rio, tem um quiosque do Guido, na praia. Tem missa lá, é maravilhoso. A gente já mostrou aqui outras vezes. Mas você vai acompanhar agora a matéria de como foi o Dia do Guido esse ano, do venerável Guido Schaffer. É venerável, né, Aldemir? Tô errado, não, né? Muito obrigado. Venerável Guido Schaffer foi celebrado no mês passado, final do mês passado, e aconteceu dessa forma aí no quiosque do Guido. Confere. Aqui no Rio de Janeiro, fé e esporte se encontram em um cenário especial, a Praia do Recreio, onde um trecho ganhou um nome cheio de significado, a Praia do Guido. Uma homenagem ao servo de Deus Guido Schaffer, jovem, médico, seminarista, apaixonado pelo surf, que marcou gerações com seu testemunho de alegria e amor de Deus. Nesse dia que fazemos memória ao servo de Deus Guido Schaffer, se reuniram aqui, na Praia do Recreio, jovens, devotos e familiares para celebrar a Santa Missa. Essa história que continua alcançando muitas pessoas. Hoje, dia 1º de maio, a gente celebra o dia em que Guido foi para o céu. E ver essa multidão de jovens que estava aqui hoje, que vieram, mesmo que o dia tenha amanhecido chovendo, para estar aqui, para louvar a Deus. A gente sabe que Guido ele tinha esse dom da palavra, esse dom de chamar, de convidar as pessoas e elas virem. E foi isso que aconteceu hoje. A gente viu pessoas que vieram de vários lugares, de vários pontos da nossa cidade. A nossa cidade do Rio de Janeiro, ela é uma cidade que ela é muito lembrada pelo quê? Pelas praias, pelo futebol e até, infelizmente, muitas vezes pela violência. Né? E não por exemplos de vida como o do Guido, mas esse exemplo de vida do Guido, esse exemplo humano, esse exemplo caridoso, que ia ao encontro do próximo, que escutava, que sentava, esse exemplo de uma pessoa que orava, principalmente que orava, que era cheio de Deus, que levava essa presença de Deus. Esse exemplo tem comovido muitos jovens, mas não só jovens, adultos, crianças, gente de todas as idades, e foi isso que a gente viu hoje aqui no nosso dia. Estar aqui hoje para mim é uma confirmação do chamado que Deus fez para mim há mais ou menos 10 anos atrás. E, em especial, estar aqui hoje na praia, no Dia do Guido, me faz recordar do chamado que Deus me fez para assumir o sacerdócio. Na vida de Guido, eu encontrei uma inspiração de como um jovem surfista poderia alcançar a santidade. Como pode um jovem que surfa sai com os amigos e ao mesmo tempo vive uma vida de oração, uma vida de sacramentos? Para mim, no Guido, eu achei a resposta, com a sua vida, com o seu estilo de vida e por tudo aquilo que ele passou fazendo aqui nesta terra. Me recordo de quando eu estava na praia, no dia 21 de abril de 2016, quando o mar estava numa ressaca, eu fui entrar com Lucas Salomão e Brandão. Nós tínhamos um grupo de surf que gostava de pegar ondas maiores assim. Então, nesse dia, o mar teve uma ressaca, só que a gente entrou no mar, numa calmaria. Então, pra gente não estava tão grande assim. Mas chegou um momento que veio uma onda muito grande, a primeira onda da série, gigante, gigante. Pra gente era gigante. E logo nessa primeira onda, o strep de todo mundo arrebentou. Depois, passou 3 ondas seguintes, eu já não vi mais ninguém, só tava eu sozinho, já quase desmaiando, com câmera na panturrilha. E do nada, um salva-vidas chegou para mim e falou: vem mais profundo, senão você vai tomar mais onda na cabeça. Aí eu falei: tá bom, só tô sentindo câimbra, mas tem que sair da água. Aí depois veio mais uma série, passei por mais uma série, quase desmaiando, e esse salva-vidas sumiu. Aí do nada chegou um grupo de salva-vidas com jet ski e me tirou da água. E nunca mais vi aquele salva-vidas. Então eu tenho certeza que Guido naquele momento estava intercedendo por mim. E eu ainda não tinha recebido o chamado de Deus para ser sacerdote. Então, essa experiência que eu tive de quase afogamento dentro d'água me deu um estalo para decidir o que eu faria da minha vida. Então, hoje, eu sou seminarista, estou na filosofia do Seminário São José e tenho o Guido como o maior exemplo de
surfista, seminarista, e de como que eu posso alcançar a santidade também e chegar um dia no céu, que é isso que todo mundo quer, que é passar o bem, fazer o bem nessa terra e alcançar o paraíso. Aqui na Praia do Guido temos um espaço que mantém não só a memória do Guido acesa, mas também o seu ardor evangelizador vivo, o quiosque do Guido. Aqui na praia, com o quiosque da Shalom, é uma oportunidade muito incrível de viver aquilo que São Francisco falou. Pregue a todo momento e, se preciso, use palavras. O quiosque do Guido, da Shalom, ele é muito importante para todo mundo que passe aqui ver uma presença de Cristo através das pessoas que aqui realizam esse serviço e também evangelizam por meio de um serviço generoso e caridoso. Além de você encontrar um cardápio variado para toda a sua família, você também encontra um espaço de paz e de convivência. E o melhor de tudo, uma experiência com o amor de Deus. Entre pranchas e ondas, Guido segue sendo uma referência para uma geração que segue buscando propósito dentro e fora d'água. Amor eu encontrei que me faz superar a fraqueza em meu coração, o medo de arriscar. Sei que em Deus posso esperar. Mesmo na dor prosseguirei, pois sei que Deus vem me alcançar e me mostrar o verdadeiro amor. É nele o meu lugar. Se cansado estou, Ele vem me consolar. Não temerei, Senhor, vem me faz vencedor. Para ouvir a tua voz, disposto estou. Quero buscar o céu, amar e ser fiel. Morte não existe mais, vida eterna encontrei no amor do Pai. Não temerei, Senhor, vem me faz vencedor. Para ouvir a tua voz, disposto estou. Quero buscar o céu, amar e ser fiel. Morte não existe mais, vida eterna encontrei no amor do Pai. Essa é a Bia Dantas. Que maravilha, Bia. Seja muito bem-vinda. A Bia sempre está com a gente aqui. A Bia é demais. Valeu, Bia. Daqui a pouco a gente vai conversar mais, viu? Tá bom. Inclusive, a gente não perguntou se você gosta do Guido Chave. Você gosta do Guido Chave? Eu gosto. Gosta? Gosto. Sinto que eu não sou tão próxima ainda, mas eu gosto muito dele. Mas ele está forçando amizade com você. É. Graças a Deus, eu já até fui lá onde está o túmulo dele. Ah, não pelo fui menos foi ao no túmulo, quiosque, mas ao túmulo dele eu fui. Foi no túmulo, o Rezei quiosque lá. vai ser um dia de bênção, né? A gente vai ter ainda o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, mas no próximo bloco ainda nós vamos conversar com o Carmadelli, o primeiro coordenador do PJJ de Fortaleza. Eu acho que na época ele nem imaginava que ele ia ser uma pessoa tão chique assim, né? Tão lembrada por tantos feitos, né? E a Miriam, que é atual, a Miriam Rufina, atual coordenadora do PJJ de Fortaleza. Vamos conversar muito, né, Carmadelli, que faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais, ajudando o povo a namorar, né, Carmadelli? Eu estou tentando dar uma força para os solteiros que são vocacionados ao matrimônio para ver se eles avançam, né? Porque o negócio está complicado. Pois é, tem que dar uma forcinha, né? Vai ter muita coisa boa hoje ainda, você não pode perder. Cidade.
acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is... Ser teu discípulo, Jesus, deveria ser o bastante para mim, mas arde no meu peito o desejo de ir além. Por amor a ti, eu desejo ser tudo, tudo. Estou disposto a te amar com tudo que sou e com nada que tenho. O meu hoje tem sabor de eternidade, eternidade. Eu só tenho agora pra te amar. Eu só tenho esse instante. Em cada respiro meu, eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de céu, eu escolho tudo, tudo, tudo. Me faz santo meu Senhor. Eu desejo ser santo. Quero viver de céu, eu escolho tudo, tudo, tudo. Voltamos ao nosso bate-papo hoje no aniversário de 37 anos do Projeto Juventude para Jesus, que aconteceu na última quinta-feira, dia 21 de maio. Que alegria, 37 anos, estamos aqui com o primeiro coordenador, o Carmadélio. Sim, Carmadélio foi coordenador do Projeto Juventude para Jesus. E a Miriam Rufino, atual coordenadora do Projeto Juventude para Jesus de Fortaleza. Carioca da Gema do Rio de Janeiro, gosta de jogar vôlei. Ainda não foi no quiosque do Vidro, perdeu a jornada do Mundial da Juventude do Rio 2013, mas vai para a Seul 2027 e vai para a convenção também, que você acabou de acompanhar. Se não for, vai acontecer agora. Nem que seja para pastorear um grupo, né? Eu vou. Já Graças tá certo? a Deus, tá certo. Já tá a passagem comprada? Ganhei a passagem, graças a Deus. Oh, coisa Agora boa. todo o resto eu tô correndo atrás, né, ainda. Ah, mas não tem problema não, a vida é assim mesmo, né? Bem, você falou que o resto você vai se virar, né? Na verdade, para fazer muitas pessoas tiveram essa experiência, né? De fazer loucuras para estar na convenção, né? Assim,
E muitas pessoas estão fazendo agora, né? Tem uns irmãozinhos que vendem lasanha, que tem que vir para cá, né, Dani? Você lembra? O pessoal da lasanha? Tem o pessoal do brownie, né? Tem os extorquistas também, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Mas aí, sobre fazer loucuras, né? Qual foi a maior loucura que vocês já fizeram por Jesus? Assim, por exemplo, o pessoal quer muito ir para a convenção, aí dá um jeito. Eu já vi gente vender moto para ir para a jornada. Assim, eu sei que você falou que você agora é uma vida mais estável, conservadora e tudo, mas você já fez alguma loucura, Carmadelli? Conta aí. Olha, a maior de todas. A maior de todas foi ter deixado tudo, como eu deixei na época, quando eu entrei na comunidade de vida, eu deixei tudo. Faculdade, inclusive, faltavam 6 meses para eu me formar. Eu joguei tudo. Depois, Deus me deu a graça, eu consegui terminar a faculdade. A comunidade liberou para eu terminar. Naquele faculdade tempo, de quê, Rana? História. História, lembro bem. Faltavam 6 meses para me formar e eu até negociei com Moisés. Moisés, deixa eu terminar a faculdade. Não, o senhor está te chamando agora, né? A gente conhece o nosso fundador. E aí eu joguei tudo assim, né? E depois, naquele tempo aí, a comunidade permitiu que eu voltasse a estudar e terminasse, né? Então, para mim, a maior loucura de todas, assim, porque eu sou muito racional, né? Não foi uma decisão fácil, eu resisti muito, resisti bastante. Foi, de fato, ter deixado tudo e entregue tudo nas mãos de Jesus, na comunidade de vida, como eu fiz. Pensa na tua loucura, Miriam, que primeiro vai ser a Bia. Bia, loucuras. Loucuras, Bia. Acho que depois de ir a Lisboa em 2023, foi ao Acampus em 2024. Explique. Eu cheguei lá em janeiro e aí pisei no lugar e falei assim, isso não é pra mim. Achou um lugar muito doido, né? Aí eu fiquei por 4 horas, peguei o Uber e voltei pra casa. Aí em julho, me chamaram, eu fui, eu fiquei todo. Aí eu falava assim, gente, é uma grande loucura, eu não aguentei ficar nem um dia inteiro e eu vou ficar 6 dias, mas acho que já no primeiro dia, assim, Deus já mudou o meu olhar e eu, meu Deus, eu tô apaixonada e hoje eu não perco nenhum. Rapaz, existe um abismo tão grande, né, que às vezes pouca coisa vira assim Gostei, viu? A gente quer falar... É porque eu sou muito, assim, né? Não, eu sou pior do que tu. Patricinha, né? E eu olhava assim, gente... Eu sou pior do que tu. Viu? Eu imagino, assim, que foi um filme de terror, né? Festa estranha com gente esquisita, né? Sem estrutura. Aliás, depois a gente pode até falar nisso, sobre a diferença do Acampus. Eu não gosto de fazer essas comparações, mas vamos ter que fazer, né? O Acampus de antigamente e o Acampus de hoje. A nível estrutural. Tem muita coisa diferente. Segura aí, Carmadelli. Miriam, loucuras. Só loucuras. Assim, eu penso... Só uma loucurinha. Só uma loucurinha? É porque... Uma loucurinha? Foi estar em missão de novo. Porque eu tinha ido em missão uma vez, né? Assim, foi uma loucura realmente de amor, porque Deus me chamava de novo a estar em missão. E mais uma vez eu ia deixar aquilo que eu estava me planejando, mas porque realmente a voz de Deus se tornou irresistível para mim. Então eu estava a um passo, já tinha ido, já tinha começado os processos para fazer a matrícula na faculdade. E aí Deus falou, Miriam, é agora. Eu ia fazer educação física. Ah, e é esportista nata, né? Jogador de vôlei, educação física, coreografias, muito bom. Carmadelli, o Acampus, você estava no primeiro Acampus? Estava. Vocês inventaram de fazer sobrevivente do primeiro Acampus. Vocês inventaram de fazer um acampamento, misturar todo mundo. Como era a estrutura do primeiro acampamento? Foi divertido? Você tem certeza que você quer que eu fale sobre isso? Conte, foi muito legal. Não, primeiro que acampamento é acampamento, né? Vamos combinar. Acampamento é acampamento, hotel é hotel. Mas mesmo assim, esse acampamento foi como? Foi em Pacajus, né, na Fazenda Guarani. Nós ficávamos todos do lado onde hoje é o discipulado. Não sei se quem está acompanhando talvez não saiba, né? Mas ficamos os homens e as mulheres todos do mesmo lado, separados por uma cerca, literalmente. Os rapazes desse lado, as moças desse outro lado. Não tinha... O banheiro que nós usávamos era o banheiro da estrutura do colégio, porque ali é um colégio, né? E aí tinha as barracas dos homens, as barracas das mulheres. Nós tomávamos banho, não tinha chuveiro, era tudo na base do balde mesmo assim. Era uma graça, porque os caras ficavam dando banho um no outro, entendeu? E a gente ia para a estrutura do clube, do outro lado, que já existia. Então, a gente usava a quadra, a piscina, mas todo o acampamento ficava desse lado onde hoje é o discipulado. Basicamente isso. Sem estrutura, a gente teve que sair correndo para comprar colchão, porque não tinha colchão suficiente.
E muita gente ficou dormindo no chão, dentro do próprio colégio, nas salas de aula do colégio, entendeu? Porque não tinha levado barraca. Foi uma loucura, aí foi uma loucura total. Como é que é possível ter experiência com Deus num contexto desse? Tão insalubre, hein, Miriam? Olha, Deus é Deus, né? Então, independente da situação, Deus se manifesta, né? Então, o meu acampamento foi bem diferente disso aí. O acampamento que eu participei já foi bem diferente disso aí. Até por conta da cultura também no Rio de Janeiro. A gente é um pouquinho... Algumas pessoas são um pouquinho mais exigentes, assim, né? Tinha quarto e tudo mais, tudo direitinho. Chique. Mas Deus é criativo também, né? Ele se utiliza de diversas situações e alcança a gente. Vamos de mais loucura agora. A Duda tá sentada ali no lugar do café. Eu vou já ir, viu, Duda? Tá certo. Café aí sempre. Duda, aqui de Fortaleza? Sou daqui de Fortaleza. Conta a loucura aí que aconteceu. Que loucura você fez por Jesus? Eu queria muito ir para uma missa depois da escola e a minha mãe não deixou eu ir. Eu saí da escola, peguei o ônibus e fui para a missa, né? Nem disse que eu tinha ido. Quando dei fé no meio da missa, lá e vinha minha mãe vindo. Foi me buscar no meio da missa. Mas ela teve misericórdia e disse: quando acabar a missa, você vai para dentro do carro. Eu ainda estava cantando na missa. Vai levar uma pizza depois da bênção final. Você tinha quantos anos, Duda? Eita, eu acho que eu tinha 16 anos. E você tem quantos? 17. Muito bom, né? Chega assim. Em 1967, quando eu voltei ao colégio para ir para a missa, né? Minha mãe chegou com um chicote na hora do ofertório. Quase me puxa pelos cabelos. Oi, cadê ela? Por que ela não veio hoje? Eu queria que ela contasse a versão dela, né? Seria engraçado. Você sabia que a mãe do Bruno, o Bruno que é seminarista aqui em Fortaleza, você sabe que ela deixou de pagar a conta de luz da casa dela para o menino ir para o campus, Carmadela? O que você acha disso? Maravilhoso. Sensacional? Super ungido? Maravilhoso. Pois é, eu achei sensacional também. Eu sou fã dela, eu quero trazer ela aqui. Fala, Duda. Pois teve um acampamento que o panfleto do acampamento era literalmente a minha cara. Minha mãe virou para mim e falou assim: se você não tirar nota boa na escola, a única coisa que vai para o acampamento é a sua cara mesmo. Olha, enquanto o pessoal do PJJ se organiza ali na mesa do café, lotação. Bia, música de loucura. Pode ser agora? Pode. Bota aí. Eu não sei parar de agradecer por seu amor por mim e por todos nós que respiramos o seu ar. É a sua voz que eu quero sempre ouvir toda manhã, me dizendo o que fazer e como fazer, me ensina. Eu me sinto tão bem, mas me chamam de louco. Loucura é viver longe da real felicidade. Acham que eu devo estar de cabeça pra baixo, escandalizando esse mundo com amor de verdade. Me leva, seja de avião ou a pé, de carro ou busão, vou até os confins da terra. Me leva, seja como for, eu vou lá, aonde você precisar, só pra falar de você. Lararara, 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 lararara. E agora mais loucura com os jovens do PJJ. Passa o microfone e se apresenta. A Duda já falou e agora os outros se apresentam. Nome, idade e loucura. Nome, idade e loucura. Oi, gente, meu nome é Lívia, tenho 16 anos e assim, a maior loucura da minha vida foi no acampamento do ano passado, de julho.
Gente, eu fiquei os 5 dias com febre. E tinha dias que eu tomava 2 paracetamol pra febre. E tipo assim, os médicos, minha filha vai embora. Eu ligando pra minha mãe, minha filha. Mas eu não posso ir embora, eu não posso. E foi a melhor experiência da minha vida, assim. Viver todos esses dias com febre me fez assim, não, eu quero ofertar tudo a Deus mesmo. Tudo que tenho, tudo que sou. E não há maior felicidade do que fazer isso mesmo. Peraí, eu perdi o nome dela. Qual é o nome dela? Lívia. Lívia, eu Falei te muito entendo. rápido. Lívia, meu primeiro acampus, Lívia, foi em janeiro de 2000. Viu, Carmadela? Segura essa. Em janeiro de 2000 ia fazer 15 anos ainda, eu tinha 14, e eu tava com uma dor de barriga horrível, uma virose, né? E meu pai sempre foi aquele homem que diz, vai e pronto. Né? Nem era muito assim, vai. Aí minha mãe, não, o bichinho não dá pro bichinho mais ir não, que tá doente. Ele vai. Aí eu fui. Imagina, eu não tinha coragem nem de usar o banheiro em casa, do jeito que eu tava. Tava bem complicada a situação. Aí eu vou para um lugar insalubre, que eu conhecia as condições de insalubridade do Acampus. Hoje em dia não é mais assim não, né? Mas eu conhecia as condições de insalubridade do Acampus. Aí você vai com dor de barriga para lá, porque você praticamente usa o banheiro na frente de todo mundo, né? Um negócio assim meio... Era terrível, né? Sabe o que eu fiz, Carmadelli? Eu peguei aquele remédio chamado Floratil, não me pagou nada, mas eu vou falar Floratil. E eu jogava dentro da água, uma garrafinha d'água e ficava tomando. Ó. Direto, compulsivamente tomando. Carmadelli deu certo. Mas Carmadelli, eu voltei pra casa, nunca mais. Carmadelli é sério, viu, Carmadelli? Olha, assim, eu te entendo, viu, Luiz? Foi desesperador. E Deus fez. Tem mais loucura aí. Nome, idade e loucura. Diego, sou Daniel, tenho 20 anos e peguei o acampamento de 2020, de janeiro de 2020. E nesse acampamento, Diego, não acredito, eu tive a mesma experiência que você, dessa famosa loucura. Ainda bem que eu contei antes, né? Não foi? E aí, Diego, só que o meu se estendeu um pouquinho mais. Eu fui parar na emergência, depois da missa do Padre Antônio, que é bem curtinha, né? E não quis voltar para casa? E não quis voltar para casa, quis ficar até o último segundo, e eu acho que esse acampamento serviu, né, para a minha vida vocacional. Hoje eu sou postulante de segundo ano da comunidade, né, e estou muito feliz. E pode perguntar? Não, pode terminar, eu ia comentar, na verdade. E Diego, fiquei no hospital na emergência até 6 horas da manhã, e o louvor começava às 8. Rapaz, e eu fui, viu? Mas, assim, eu fico impressionado. A Miriam, tá com o microfone ainda, Miriam? Vai lá, tá sem microfone, qualquer coisa que você quiser falar, você toma. Mas, assim, o que eu fico impressionado como se conta com serenidade adversidades que no nosso dia a dia podem, assim, fazer ruir grandes projetos, né? Mas você vê que uma experiência de Deus é tão forte, assim, a graça, você identifica naquela contrariedade, ela não vira nada, né? Na verdade. Já passou por isso, Miriam? Literalmente vira história, né? Vira pra história, contar, a gente tem o que dizer, assim, né? Eu passei uma vez também, assim, passando mal, né? Eu viajei do Rio para Aparecida do Norte, mas foi uma experiência que eu queria muito viver, né? E eu saí do Rio de Janeiro, fui passando mal, falei, mas eu vou. E eu voltei de lá com uma experiência, assim, que realmente me marcou. Porque era independente disso, né? A experiência de estar ali, no santuário, né? Ter aquela experiência de Nossa Senhora e da fé do povo também foi algo que marcou a minha vida. Então, assim, tem loucuras que vale a pena passar, porque a gente sabe que o ganho é muito maior. A Madele também não só assim, no segmento a Jesus, né? Existe essas adversidades. Mas hoje em dia eu vejo muito que os jovens, eles se limitam muito. Eu não posso dar esse passo porque eu tenho isso, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho essa ou aquela dificuldade, né? Não diminuindo os limites, mas me parece que às vezes se criam crenças limitantes que Deus não pode tocar ali, Deus não pode agir ali, Deus não pode criar um contexto onde você possa existir numa vida assim, que você nunca imaginou, né? A gente vê que a ação da graça, ela leva em consideração essas loucuras, né? Assim, e que eu acho que no fundo há inspiração. Desde o tempo que Moisés era gago, o Moisés da Bíblia. Moisés bíblico, né? Então a gente vai percebendo que essas circunstâncias, como eu falei, quando a gente está vivendo a experiência, a gente está tão envolvido pela graça que a gente vai.
Não, eu vou, assim, depois, meu Deus, né? A gente chama de loucura hoje, meu Deus, como é que eu fui capaz entendeu? Mas na hora que a gente está vivendo, eu acho que a gente é envolvido por uma graça especial de viver aquilo, que até leve, assim, né? A gente consegue porque Deus nos sustenta. E efetivamente os jovens, né, de hoje têm essa dificuldade mesmo de se lançar, né? A gente tem que... Eu sempre gosto muito da imagem de colocar o pé no escuro, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, olha, eu coloco o meu pé, mas se eu for capaz de ver o chão. Eu gosto muito da imagem de o chão aparece quando você coloca o pé. Entendeu? Então o chão aparece quando você coloca o pé. A nossa experiência é muito essa. A gente quer ver o chão para colocar o pé, mas coloca o pé que o chão aparece. É exatamente o contrário, essa loucura. Isso é a loucura que a gente chama. E o mar se abre também, né? E o mar se abre, tudo acontece, né? E você vê os 5 pães e os 2 peixes, né, do milagre de Cristo, ou seja, tem que botar o pé para o chão aparecer, entendeu? Tem que dar o passo, né? Tem que dar o passo. Tem que acreditar. Tem coisa mais, assim, inacreditável de você ir receber a absolvição, você tem que rezar o ato de contrição, né? E você tem que dizer, prometo com auxílio da vossa graça nunca mais pecar. Se você for pensar assim, mas eu sou um pecador, vou voltar a pecar, quem sabe isso aqui. Não, mas assim... A validade da confissão está em você crer que com auxílio da graça de Deus você não vai mais pecar. Inclusive, se você é a sua última confissão, você morre minutos depois. Exatamente. A promessa se cumpre. Exatamente. Não é isso? É. Então, assim, a gente precisa acreditar na graça de Deus. Nosso limite não é novidade para ninguém não, né, Bia? Não. Nossos limites já é historinha já manjada. Mas, ó, em pouco mais de um mês teremos outra Campus. Sim ou não? Já tem data? Aqui, assim, eu sei que tem no Brasil todo, a gente vai passar as datas do Brasil todo, mas aqui em Fortaleza vai acontecer quando, Maíra? Dias 6 a 11 de julho a gente vai estar fazendo o Acampus lá no IPARC. Ô, IPARC, gosto de IPARC, né? Se Deus quiser eu vou. Vá, por favor. Não, com certeza. Vai ser ótimo. Como é, Aldemir? Fala aí. Quem foi para o Campus do IPARC? Vocês foram para o Campus do IPARC? Foi legal lá o IPARC? Foi? Eu estive lá faz uns 12 anos. Você viu? Pois é. Viu não? Mas ó, o IPARC é aqui em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza, né? Você pode fazer a sua inscrição, as informações vão... Já tem inscrição aberta ou ainda vai abrir? Sim, é só procurar nosso Instagram, a Campus4, e lá tem os links que pode fazer a inscrição. Pronto, então você pode fazer a inscrição, é um valor, assim, que vai permitir que você passe a semana se alimentando e tudo, aquela coisa, não é nada exorbitante, mas a gente sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas que não têm como arcar. E tem a possibilidade também de você patrocinar alguém que não tem condição de ir, né? Não precisa deixar de pagar a conta de luz necessariamente, mas tem como apadrinhar o jovem, né, Miriam? Isso mesmo. Pode entrar em contato com a gente, pelo nosso Instagram também, que eu acho que vai ser o meio mais simples, né, para todos, a Campus4, e falar, quero contribuir para que algum jovem tenha uma experiência do amor de Deus. Só falar isso com a gente, que a gente com certeza vai dar as informações. 6 a 11 de julho, aqui em Fortaleza. A gente vai estar passando ao longo dos próximos programas as datas dos acampamentos em todo o Brasil, de norte a todo o Brasil. Graças a Deus tem acampamento hoje em todo lugar, acampamentos inclusive chiquérrimos com ar-condicionado, como os que acontecem lá no Rio de Janeiro. E outros, assim. Bia, você organizando um acampamento, o acampamento vai ser chique ou você vai botar assim para lascar em todo mundo? Não, acho que hoje em dia eu sou do time Acampus Raiz mesmo. Negócio de quarto, não. Apesar de que eu não durmo no chão, faço meu amigo armar uma rede para mim. Oh, maravilha, Bia Dantas. Pode errar a família dela, não. Obrigado, Carmadélio. Obrigado, jovens. A gente... Vamos ter um momento de adoração ainda, certo? Logo mais, você pode enviar suas intenções aí. O próprio Jesus vai estar aqui. Ele que cria essa desinstalação, né? Maravilhosa que tem no acampamento. É também uma desinstalação interior que permite que Deus entre. Às vezes a gente tem a nossa vida montadinha ali, cheia de coisas, mas Deus não fica encabulado de se intrometer na nossa vida, que Ele sabe o que é melhor para nós, né, Carmadélio? Sua última frase, Carmadélio. Deus é aquele que quebra os nossos esquemas e graças a Deus que Ele é assim, viu? É maravilhoso porque Ele vem mesmo e faz a sua obra. Então não tenha medo, deixe que Deus quebre os seus esquemas. Esse é o Carmadélio. Miriam, últimas palavras. Last words.
Para todos os jovens, o que eu digo é: a santidade é hoje, então se joga, não tenha medo, se joga mesmo, porque a santidade é hoje. E aí, galera da loucura, últimas palavras aí. Tem microfone ainda aí, não? Últimas palavras loucas de vocês. Galera, o amor de Deus vale a pena, vale a vida. Duda. Só Deus basta e é uma vida muito feliz. Luísa. É Luísa? Lívia. Não há maior felicidade do que fazer a vontade de Deus. Agora eu vou rezar. Que forte, Brasil. Próximo bloco, adoração Santíssimo Sacramento. Daqui a pouco, Padre Isaac está chegando aí com o próprio Jesus para estar aqui conosco. A Bia vai estar na adoração, a Miriam também, a Lívia, a Duda e o Daniel. Acertei. E nós estaremos juntos. O mais importante é que Jesus vai estar aqui e que foi Ele que quis esse momento conosco. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in the Acho que naquele dia nós demos uma grande alegria ao Papa. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. La pace sia con tutti voi. Chegou o momento da graça, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, Ele que toma a iniciativa de nos encontrar nesta noite. Nós possamos nos preparar para viver esse momento de graça, esse momento que pode ser transformado, um divisor de águas na sua vida. Você pode enviar suas intenções através dos nossos canais de comunicação, ou pelo @Fazendo Barulho, ou também através do chat, você que nos acompanha pelo YouTube da Rede Vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, acolhendo o Senhor Jesus em nosso meio. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre te adorarei, meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu dono, para sempre te exaltarei, para sempre
Diante de nós está Jesus, vivo e ressuscitado. Jesus quis nos encontrar nesta noite. Jesus quis ter essa experiência contigo. Foi Ele que tomou a iniciativa deste encontro. Jesus decide nos encontrar. Jesus decide estar conosco, decide permanecer conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque somos nós que somos visitados. Nós que agora caímos de joelhos, somos visitados, encontrados, alcançados por Ti. Que nós possamos com nossas palavras louvar e bendizer a Jesus, cheios de gratidão pela Sua visita, pelo Seu amor, pela Sua oferta de amor por cada um de nós, porque Ele decidiu nos encontrar. Jesus decidiu deixar mais uma vez as 99 ovelhas no deserto para nos buscar, para nos encontrar. Obrigado, Jesus, porque somos muitos os perdidos nessa noite. Obrigado porque somos muitos os desorientados nessa noite. Somos muitos os deprimidos, os angustiados, aqueles que a menor fagulha da Tua luz, da luz da Tua ressurreição, conseguem recobrar o ânimo, conseguem mais uma vez voltar a ter a alegria de viver, conseguem mais uma vez desejar a vida. Obrigado, Jesus, porque a Tua luz invade as trevas nesse momento, porque Tu não desististe de nós. Tu és bendito, Senhor. O Senhor me mostra Ele mesmo invadindo casas, tirando jovens de debaixo dos cobertores, abrindo portas, entrando em quartos, encontrando pessoas que estavam escondidas, soterradas. Jesus, com muito esforço, procurando e encontrando jovens desesperados e perdidos. Jesus removendo escombros, Jesus tirando obstáculos, Jesus indo ao encontro dos jovens. O Senhor vai removendo muitos obstáculos para este encontro. E muitos vão tendo a experiência de serem encontrados nas profundezas do seu nada, nas profundezas do seu pecado. Jesus vai nos encontrar onde nós estamos agora, onde nós mesmos nos escondemos dele, onde nós mesmos, em situações que nós mesmos criamos para não se deparar com ele. Jesus não move esforços. Obrigado, Jesus. Eu confirmo porque o Senhor ia colocando em meu coração que da mesma forma que há 2000 anos atrás Ele passava em meio ao povo, curava, ia ao encontro daqueles que precisavam, hoje Ele também passa na vida de muitas pessoas. Você que agora está diante do Senhor, Jesus vem ao teu encontro. Da mesma forma que Ele passava em meio à multidão, em meio aos leprosos, em meio aos que sofriam, Jesus hoje passa na tua vida. Jesus hoje vem te visitar
e realizar uma restauração. Ele vem te resgatar das muitas mortes que tantas vezes querem te roubar dele. O Senhor me volta ainda muito forte a imagem, é como se fosse uma explosão que tinha deixado muitos escombros, e a cena é de Jesus procurando vidas para salvar. Jesus realmente retirando obstáculos, entulhos, num cenário de destruição, e procurando vidas, procurando respiração, procurando pessoas que chamam por Ele. E o Senhor vai caçando, vai perseguindo, vai tomando a iniciativa de salvar. Jesus quer salvar. E Ele deixa isso muito claro. Não são teus esforços, mas é a minha graça. É a minha vontade de amar. É a minha vontade de salvar que muda a tua vida hoje. Não é o que você fez por mim nem deixou de fazer. Não foi a força das tuas orações ou mesmo o teu ignorar a minha presença, mas eu querendo te encontrar, porque eu quis. Jesus visita as trevas da angústia e da depressão em muitos, principalmente daqueles que são tentados constantemente a tirar a própria vida. O Senhor vem comunicar um novo ânimo. E a muitos o Senhor segura pela mão e toca o pulso. E comunica vida ao teu pulso, sincronizando o coração dele ao teu. Jesus também visita mães desesperadas, tentadas a interromper a gravidez. Inclusive muitas mães jovens. E comunica nova esperança e coragem. E sobretudo o seu apoio. Jesus te diz: eu estou contigo. Tu não estás só. Confirmo porque o Senhor ia me mostrando que uma mãe ia assistindo o programa, ia sentindo dentro de si, ia chorando, ia pensando que gostaria que seu filho tivesse uma experiência assim. Você dizia: meu Deus, como eu gostaria que meu filho tivesse essa experiência, a alegria de te conhecer. E nesse momento você olha para o Senhor, você chora pelo seu filho. Mulher, neste momento, Jesus visita o teu filho pela tua oração. Jesus toca o coração do teu filho. Teu filho que muitas vezes é rebelde dentro de casa. Teu filho que muitas vezes te responde, te desrespeita, mas Jesus agora visita o teu filho, o coração dele. Pelas tuas lágrimas, Jesus atende a tua oração e visita o teu filho, e você testemunhará do poder, da presença do Senhor. Obrigado, Jesus. Que toda honra e toda glória sejam dados a Ti.
continuemos a dar palavras de adoração ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheste para Ti, Tu nos quiseste para Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu decides salvar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor é infinito, porque o Teu amor é eterno, porque o Teu amor não tem limites, porque o Teu amor é misericordioso. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque para Ti nada é impossível. Nada é impossível para Ti, Jesus. Bendito seja o Teu santo nome. Toda honra, toda glória, toda gratidão, nosso coração, sejam dados a Ti, Senhor. Nós somos Teus. Louvado seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Senhor, nós Te pedimos por todos aqueles que perderam a esperança. Nós Te pedimos por todos aqueles que não Te conhecem. Por todos aqueles que desejariam estar aqui diante de Ti, mas ainda não Te conhecem. Nós Te suplicamos, Senhor, visita aqueles que há muito Te esperam. Suscita na Tua igreja corações ardorosos, corajosos, que vão ao encontro daqueles que esperam por Ti. Renova, Senhor, as vocações. Renova, Senhor, sobretudo, as vocações cansadas. Renova, Senhor, sobretudo, as vocações que estão vacilantes. Visita, Senhor, e dá força aos Teus filhos. Nós Te suplicamos, Jesus, pela humanidade, pela juventude, principalmente pelos jovens que estão aprisionados pelo espírito da impureza. Nós Te pedimos, Senhor, visita os corações, traz libertação, devolve o frescor da pureza àqueles que estão sufocados pela impureza. Faz respirar a pureza nos corações mais sufocados. Tu podes, Jesus, comunicar esta paz. Tu podes nos fazer desejar isso.
o céu, a pureza e a santidade. Nós te pedimos pelos jovens que estão aprisionados pela pornografia, pela masturbação. Nós te pedimos pelos jovens que estão confusos afetivamente, mas que se reconhecem em Ti hoje, Jesus. E vem refletido no Teu olhar a Sua verdade, a Sua beleza e a Sua dignidade. O Senhor também dá a muitos o dom da oração, como se o próprio Jesus ensinasse você a rezar. E você agora encontra palavras para dizer a Jesus. Palavras que são pedidos, mas também palavras de agradecimento, de louvor. Você agora sente no coração e percebe o desejo nos seus lábios de dizer palavras que você antes ainda não sabia como expressar para Deus. E o Senhor, que se faz teu amigo, te ensina esse caminho de amizade com Ele. Te dá o dom da oração. Eu não sei como é possível não render-se ao teu amor. Eu não sei se eu poderia mais viver sem ti, Senhor. Se o que anseio e mais quero é perder-me inteiramente em ti. Só assim eu poderia me encontrar. Eu não sei como é possível resistir ao teu olhar. Eu não sei se poderia mais deixar de te amar. Se o que anseio e mais quero é perder-me inteiramente em ti. Só assim eu poderia me encontrar. Como é possível? Como é possível? Possível não te amar? Como é possível? Como é possível? Como é possível não te amar, Senhor? E agradeçamos a Jesus por tudo o que Ele faz agora e realiza nas nossas vidas. Por tudo o que Ele fez hoje nesta adoração. Porque Ele nos quis para Ele.
Obrigado, Jesus, por todas as graças que Tu derramaste sobre nós. Porque o teu amor tão Obrigado, Jesus, por cada um dos que estão aqui e por cada um daqueles que se unem a nós nesta adoração Obrigada por cada nos pessoa vários que é lugares visitada pela do tua Brasil e do presença mundo. agora. Obrigado, Jesus, pela Tua graça e o Teu amor infinito e misericordioso. Obrigado porque Tu nos quisestes para Ti, porque nós somos Teus. Como é possível não Te amar, Jesus? Como não Te amar com toda a força do nosso coração? Tu és o nosso Deus, Jesus. Cantemos ainda mais uma vez. Como é possível? Como é possível? Como é possível? Como é possível não te amar, Senhor? Como é possível? Como é possível? Como é possível não te amar, Senhor? Que nós possamos agora nos preparar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. É o próprio Jesus que vai nos abençoar. Se for possível para você agora, fique de joelhos, em sinal de rendição. Onde quer que você esteja, se ajoelhe diante do Senhor, que quer te abençoar, que te abençoa. Cantemos o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria no louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo sabor. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.
Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é possível? Como é possível? Como é possível não te amar, Senhor? Como é possível? Como é possível? Como é possível não te amar, Senhor? E a Ti, Virgem Maria, nós queremos consagrar as nossas vidas, as graças derramadas por Teu Filho Jesus nesta adoração. Guarda-nos, ó Mãe, sob o Teu manto. Protege. Nós Te suplicamos, cuida de nós. Cuida de nós, Mãe. Nós precisamos do Teu cuidado. Nós precisamos da Tua proteção. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus por mais uma adoração de graças, hoje celebrando os 37 anos do Projeto Juventude para Jesus. Nós tivemos a graça de estar com o Carmadelli, hoje aqui o primeiro coordenador do Projeto Juventude para Jesus. Também recebemos a atual coordenadora do Projeto Juventude para Jesus, a Miriam, né? Se prepare. Alô, Rei Leão. Você é demais. Foi Scar, foi o Rei Leão que falou, não. Foi Scar. Tá errado, ela não é o Scar, né? Era Rei Leão. Pode ir, Saldemir? Pode ir, não. Olha quem está aqui. Padre Isaac trouxe Jesus para nós. Padre, foi fruto, né, do Projeto Juventude para Jesus. O que é celebrar esse aniversário para vocês? Tem muita gratidão ou pouca gratidão, Padre? Muita gratidão, viu, Diego? Foi no Projeto Juventude para Jesus que eu tive a minha primeira experiência com Deus. Também graças aos meus pais que levaram, etc. Mas foi no Acampes, dia 23 de janeiro de 2010. Sábado do acampamento, eu fui alcançado por Deus, tive uma experiência ali. Tinha 13 anos ainda, mas foi graças àquela experiência que Deus entrou ali na minha vida, a amizade com Ele. E hoje estou aqui como padre, graças também ao Projeto Juventude. Muito obrigado, Padre Isaac. Tá aí, ó, um padre fruto do Projeto Juventude, né? Esse amor cultivado ali desde a juventude. A Miriam vai ter muitas ovelhas aí nesse ano, né? A Campos chegando aí. Vai poder ter o Padre Isaac para dar testemunho também nos Acampos, se Deus quiser. Padre, parece que está indo embora, né, Padre? Para Nova York? Estou indo embora em missão para Nova York. Dá de graça, né? Porque a gente de graça recebe. Vamos interceptar ele antes aí, não é possível. Pessoal, me disseram que tem um bolo de verdade. É sério ou não é? Miriam, quer dizer a última coisa ou não? Uma última Evangelize recadinho. o jovem, certo? Não deixe de evangelizar o jovem para falar do amor de Deus para ele, porque esse jovem um dia pode se tornar padre, pode se tornar consagrado. Deus tem um plano para a vida de cada pessoa, então não tenha medo e evangelize. Bia Dantas. Um parabéns bem Shalom. Bem Shalom? Bem Shalom. Bem Casa do Shalom, que aqui é Casa do Shalom também. Vamos lá. Feliz aniversário. Pode entrar, galera do bolo, vai. Feliz aniversário, que tudo seja azul. Você é gente fina e bacana pra chuchu. Maria te abençoe, te mostre como é bom fazer aniversário na Casa do Shalom. Próximo sábado a gente volta antes da noite aqui na Rede Vida. Nós vamos comer o bolo agora. Mas você está no nosso coração. Não tem nem como prometer um pedaço, né? Shalom! Até mais, gente! Shalom. Um abraço! Eu vaguei por tantos lugares tentando achar um lugar onde eu pudesse descansar. Mas olha só, me perdi de mim. Quando eu chorei, ouvi uma doce voz gritar dentro de mim: volta, filho, tenho saudades de ti. Me abraça, volta logo para o teu lar. Pai, é você que o meu coração procura sem cessar. Você é minha casa, é o meu lar. Me abraça, me devolve a vida. Voltei e não quero ir embora. Tu és minha paz, meu céu. Contigo eu tenho paz. Tu és a minha felicidade. Voltei e não quero ir embora. Tu és minha paz, meu céu. Contigo eu tenho paz. Tu és a minha felicidade.
pero lío. Nós queremos viver o Evangelho por inteiro. Nós acreditamos que o Evangelho é um caminho de e para a felicidade. Make some noise, it's time to celebrate. Make some noise, the Lord is in this place. Make some noise. Pero lío. De e para a felicidade. Make some noise for the church and the youth so everyone can be together and live in the truth. Make some Quiero que se salga afuera. Make some noise.